Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, preparem o bacalhau e entrem na nau, porque nós vamos para além mar. Vem comigo. Antes de tudo, você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ajudar a gente a crescer, beleza? Tenho aqui em minhas mãos este livro muito bonito, olha, em capa dura, com esse desenho aqui na frente, escrito pelo Roger Crowley, Conquistadores, que tem o subtítulo de Como Portugal Forjou o Primeiro Império Global. Do que fala essa obra aqui? Senta que lá vem história. Bom, como o próprio nome diz e a capa também induz, vai falar, claro, das conquistas de Portugal em além-mar, das viagens dos grandes navegadores, Vasco da Gama, põe aí Arnaldo Cabral também, que levaram o pequeno reino de Portugal a se transformar numa potência, num império global. E o pontapé inicial para essa era de navegações e conquistas se dá em 1415, quando Portugal consegue tomar Ceuta, no Marrocos, né? Uma pontinha ali do Marrocos, né? No norte da África, e que hoje é um território que pertence à Espanha. E a partir dessa conquista, o autor vai narrando, né, a trajetória de Portugal, Portugal que se viu ali obrigado a navegar em busca de um caminho para as Índias, porque o comércio de especiarias, cravo, canela e outras coisas mais, ele era controlado ali pelos venezianos e pelos árabes. Então, para Portugal conseguir essas especiarias a um preço menor e começar a ter lucro com essas especiarias, era preciso achar um outro caminho. Daí, então, existia essa discussão de que era preciso dar a volta no globo. Portugal fez quase isso, né? Mas contornou a África até chegar a outra pontinha aqui, que é a Índia. E essa saga, que começou em 1415, atingiu seu grande objetivo em 1498, quando Vasco da Gama finalmente chegou à Índia. E aí isso é interessante, porque esse livro vai relatar como era a vida dos navegadores e dos conquistadores portugueses lá na Ásia, lá na Índia. Então é um assunto que a gente desconhece aqui no Brasil. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ou seja, como foi a chegada desses portugueses até a Índia, como foi subjugar os chás indianos para conseguirem ali terem todas as especiarias necessárias, como foi essa transação, muitas vezes que envolvia uma guerra, né? Era uma guerra de religião, era uma guerra comercial, enfim, mostra tudo isso, toda essa situação complicada a partir de 1498. E não foi uma vida fácil ali para os portugueses, nem também para as pessoas que sofreram as consequências da fúria dos portugueses, né? Porque eles tentaram ali impor a vontade deles, esse comércio direto com os indianos para levar as especiarias até Portugal e aí ter um lucro maior que os italianos, que os venezianos, porque funcionava assim naquela época. Os árabes iam até a Índia, compravam as especiarias, subiam o Mar Vermelho e lá no Canal de Suez o grande árabe lá, esqueci qual que é a nomenclatura para o rei árabe, ele negociava com os italianos, com os venezianos, para eles comprarem ali as especiarias e depois revenderem na Europa, ou seja, você tinha lucro em cima de lucro. A mercadoria chegava muito cara ali na Europa. Sou rica! Por conta disso, Portugal teve duas lutas, uma comercial, de fato, com os árabes, né, para travar ali quem conseguia comprar essas especiarias dos indianos, e havia também uma outra guerra, a guerra religiosa. E aí, bicho, aí era tiro, porrada e bomba.
porque eram cristãos lutando contra muçulmanos. E se tinha uma coisa que naquela época Portugal não perdoava, era a gente que não era cristã. Eles iam para cima, eles iam para matar, eles tinham um ódio mortal dos árabes, e eles faziam isso com a maior das satisfações, porque eles achavam que os árabes eram pessoas indignas, já que não seguiam a religião cristã, a religião católica. E o livro vai narrando todas essas batalhas, né? Algumas bem sangrentas, bem difíceis assim, né? Bem impressionantes, inclusive. E aí você pode estar se perguntando: e o Brasil? Se fudeu! Claro, né? Não tem como falar da navegação portuguesa se você não mencionar o Brasil. E esse livro menciona o Brasil. O Roger Crowley, ele se limita a falar da chegada dos portugueses ao Brasil, cara, em apenas assim uma página, 2 páginas aqui, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Eu até grifei o que ele escreveu sobre a chegada dos portugueses. Pra você ver que é pouquinha coisa. Eu vou ler aqui, ó. As ordens eram seguir a rota em arco anterior, e assim que encontrassem um vento leve, deveriam adotar um curso circular até que pusessem o Cabo da Boa Esperança diretamente a leste. Ele está falando sobre a navegação saindo de Portugal e descendo o Oceano Atlântico. Eles devem ter alargado o arco, ou seja, fizeram uma curva maior do que deveriam ter feito para contornar a África, e aí em 21 de abril avistaram a oeste primeiro uma grande montanha. E esse golpe de sorte se mostrou tão pacífico quanto inesperado. Foi assim que o autor narrou a chegada dos portugueses em Porto Seguro em 1500. A gente sabe que não era necessariamente um golpe de sorte e muito menos inesperado. É verdade. Não era um golpe de sorte porque Portugal sabia muito bem que tinha terra para aqueles lados, ou seja, para os lados de cá, né? O Tratado de Tordesilhas já mostra isso. Inclusive, há um navegador português que navegou pelo norte do Brasil antes de 1500. Então, Portugal tinha sim um conhecimento do que estava acontecendo. O que Cabral fez foi tomar posse de uma coisa que Portugal já sabia que existia. Ele vai lá, toma posse e me manda o relato do que você fez, mas continua a sua viagem para a África, porque a África e, consequentemente, depois a Índia, era muito mais rentável para a coroa portuguesa naquele momento. Claro que o descobrimento do Brasil é uma outra história, um outro livro, e eu posso falar aqui se você quiser. Beleza? Não! Enfim, meus amigos, eu vejo até uma preguicinha por parte do autor na hora de falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, mas isso não tira o brilho desse livro aqui, porque, como eu disse, ele foca principalmente nas batalhas que Portugal travou lá na Índia. Então é um foco específico, não necessariamente para falar aqui sobre o Brasil, mesmo porque Portugal ainda teve outras possessões, né? Tinha as possessões na África e na Ásia, né? Foi até Macau, na China, chegou no Japão também, ali nas Ilhas Molucas também, enfim, vários outros pontos do globo. O autor focou exatamente ali na Índia, onde até o Brasil vingar de vez era a rota que mais rendia dinheiro, mais rendia lucros para a coroa portuguesa, e esse livro aqui é muito bacana e vale a pena ser lido. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, olha, de me seguir lá nas redes sociais, tem o Instagram, Pedro_Leão, e você também pode me seguir num podcast, um bate-papo semanal sobre literatura, eu e meu amigo Leandro Las Casas, todas as quintas-feiras no Confraria Literária, disponível nos principais aplicativos de música, inclusive no Spotify. Beleza? Então é isso. Fui.